Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal Coração em Movimento. Esse canal aqui é feito para vocês que querem informações verdadeiras, informações relevantes para cuidar melhor da sua saúde. Esse podcast de hoje estava prometendo, hein? Demorou para sair e as convidadas são ilustres aqui. Minhas grandes amigas, minhas sócias da Clínica Metasense, e finalmente eu consegui trazer as duas juntas para a gente falar de um tema muito importante. Tema super na moda, não é porque está na moda que a gente trouxe aqui, é porque realmente é um tema muito importante e gera muitas dúvidas quanto aos novos tratamentos. O tema é a obesidade, então a gente vai falar muito aqui hoje sobre os novos tratamentos da obesidade. Nada melhor do que trazer essas duas especialistas aqui para conversar com a gente. Bom, apresentar Cristiane Mulin, Jamile Drago. Obrigada por terem vindo aqui e vamos falar, né? Vamos falar do que vocês sabem falar, né? Nós agradecemos a oportunidade, prazer estar aqui com você e esclarecer alguns pontos principais em relação a essa doença obesidade. Doença, sim, doença crônica, multifatorial, né, complexa, de tratamento complexo, né, mas que a gente precisa abordar com muita seriedade. Exatamente. E por ser moda, também é um tema muito relevante, porque as pessoas elas seguem muito perfis fakes e têm informações completamente erradas sobre tanto a terapia medicamentosa como terapias errôneas e que podem causar até mal para os pacientes. Então, obrigada pelo convite, por esse tema tão relevante e tão importante assim no nosso dia a dia como médicos e como formadores de opinião. E é importante falar sobre essa doença, obesidade, assim como a doença síndrome metabólica e que tem tudo a ver com o coração. Excelente. Bom, vamos ao que interessa. Então, a ideia é a gente falar sobre os novos tratamentos para a obesidade. Por que agora é diferente? O que mudou no tratamento da obesidade? Ainda bem que surgiram novas medicações, né? Até nós tínhamos algumas medicações ainda para o tratamento da obesidade. Digo medicações, sim, a obesidade é uma doença que tem medicamentos e não é uma questão estética. As canetas chamadas emagrecedoras não são canetas emagrecedoras, são uma medicação anti-obesidade. A gente tinha já o Orlistat, que é uma medicação que diminui a absorção da gordura. Nós tínhamos a sibutramina, que é uma medicação controversa, né, que age em sistema de serotonina, noradrenalina, então com isso pode trazer um risco realmente aumentado em quem tem problemas cardiovasculares. Nós temos também a bupropiona com naltrexona, que é uma outra medicação que atua muito na questão do comer emocional, no comer hedônico, mas, sem sombra de dúvidas, fez um grande avanço no tratamento da obesidade, foi o surgimento dos análogos de GLP-1 e também dos mais novos análogos de GLP-1 e de GIP. E cada vez mais vão surgindo outras medicações que revolucionaram o tratamento da obesidade porque permitiram uma maior perda de peso. Jamile, explica pra gente, assim, de forma simples, o que é, como que age essa medicação no corpo, por que ela funciona tão bem? Acho que isso é uma curiosidade muito grande dos pacientes. Isso tudo começou com o tratamento do diabetes, né? Então, não são medicamentos de substâncias conhecidas há pouco tempo, são substâncias que nós já havíamos identificados, meados dos anos 80, mas a gente não sabia bem como funcionava e naquela época a obesidade também nem era uma condição clínica tão conhecida como é hoje. Então, são medicamentos, são análogos de GLP-1, começou com esse grande análogo de GLP-1, que fez uma revolução no tratamento do diabetes. Esse análogo, ele acaba tendo um retardo no esvaziamento gástrico, mas tem uma ação de modulação da insulina. Por isso que são excelentes antidiabéticos também.
E nós não sabíamos na época que tinha uma ação cerebral também de controle do apetite, aumento da saciedade, e nós sabemos que existem outras indicações que estamos, a cada ano que passa, descobrindo uma nova indicação dessas medicações. São hormônios intestinais que atuam ali no pós-prandial, então eu acabo de me alimentar, há uma reação do corpo para fazer um tamponamento ali da glicose, e o mais novo e recente, análogo de GLP-1 mais o GIP, ele também tem um tamponamento ali dos lipídios, acontecendo ao mesmo tempo e de forma muito sustentada, contínua ali por uma semana, e aí o fenômeno ocorre porque há um controle desse apetite e também um controle metabólico ao mesmo tempo. É revolucionário, de fato, são medicamentos que vêm para mudar toda a história do tratamento dessa doença. Complementando, então vamos dar nomes às medicações. Atualmente, nós temos 3 medicações disponíveis desses análogos. Nós temos a liraglutida, nós temos a semaglutida, que a liraglutida é de uso diário, a semaglutida de uso semanal e também via oral, de uso diário, e a tirzepatida. Tirzepatida também de uso semanal. A diferença, a semaglutida em doses mais elevadas, a Jamília inclusive falou, né, que ela inicialmente foi estudada para o diabetes e realmente ela foi liberada inicialmente para o diabetes em doses menores, então a semaglutida até 1 miligrama ou a semaglutida via oral até 14 miligramas, ela é prescrita com indicação para o diabetes tipo 2, enquanto as doses maiores, até 2,4, foram liberadas para a obesidade, porque com doses maiores houve uma maior perda de peso. Enquanto a tirzepatida, ela foi liberada recentemente, aprovada recentemente pela Anvisa para tratamento da obesidade. Inicialmente, ela recebeu a indicação do tratamento do diabetes, e mais recentemente da obesidade, em doses até 15 miligramas. A grande revolução dessas medicações é que elas permitiram perdas de peso superiores a 20% nos estudos clínicos, que são perdas de peso comparáveis à cirurgia bariátrica. Nenhuma outra medicação pôde levar essa perda de peso antes. Então, a gente sabe que se a gente tiver uma perda de peso a partir de 5% do peso inicial, nós já temos melhoras de doenças associadas à obesidade. E a gente sabe que nós temos mais de 200 doenças associadas à obesidade. Então, a gente ter hoje medicações disponíveis, claro que ainda num custo bastante elevado, mas nós sabemos que com outros medicamentos sendo estudados, hoje a gente tem mais de 100 medicamentos sendo estudados para o tratamento da obesidade, a gente espera que isso se torne mais acessível para o maior número de pacientes. Queria falar um pouquinho sobre o estigma, né, da obesidade, uma doença que traz muitas questões psicológicas, uma coisa que começa geralmente lá na infância, na adolescência, o paciente fica muito estigmatizado, né? E aí vem aquela obesidade é porque você não se cuida direito, é porque você tem pouco esforço para controle alimentar. Como que vocês pensam sobre isso? Como que vocês abordam isso com o paciente de vocês? Como é que vocês lidam com essa situação? Obesidade, as causas como eu tinha falado, obesidade é uma doença multifatorial, que inclui sim causas genéticas. Os pacientes com obesidade têm genes que favorecem ao acúmulo de gordura, ao gasto menor de energia ou uma relação alterada com a alimentação. Tanto que, quando a gente usa medicação, a gente tem uma melhora desses padrões alimentares. E também outras causas genéticas, que desde regulação de gasto metabólico, desde a distribuição de tecido adiposo, até respostas a dietas e até o próprio tratamento, é geneticamente determinado. É claro que a gente tem um impacto muito importante do ambiente. Nós hoje vivemos num ambiente que nós temos muito alimentos ricos em calorias disponíveis, nós temos a questão do sedentarismo, cada vez mais nós nos movimentamos menos, nós temos a questão do estresse, nós temos a questão de um ritmo circadiano alterado, fatores comportamentais, psicológicos, que
num paciente que é geneticamente propenso ao ganho de peso, isso torna muito complexo. E mesmo que quando o paciente começa um tratamento e emagrece, ele ainda está dentro daquele ambiente obesogênico que o fez ganhar peso. Então, realmente não é uma questão de força de vontade. É uma questão, de fato, que o paciente ele luta contra todo um sistema e contra uma fisiologia que favorece ao ganho de peso. Além disso, nós temos a questão que você falou do preconceito, do estigma, né? Os pacientes, eles sofrem realmente, literalmente, o peso de ter uma doença aparente e são extremamente julgados. E hoje a gente sabe que quem sofre do estigma do peso tem maior chance de desenvolver depressão, ansiedade e isso agravar cada vez mais a obesidade. Não só isso, assim, a obesidade, ela traz toda uma cadeia ambiental de gordofobia. Por exemplo, empregos, né, não só na escola, né, que começa na infância, e essa obesidade da infância que é muito julgada ou subdiagnosticada, né, porque muitas vezes passa pela infância e adolescência, a pessoa só vai tratar a obesidade mesmo na fase adulta, ela traz também dores internas muito, cicatrizes muito constantes, que é o auto-julgamento. E aí se torna uma pessoa que se auto-julga, e até a pessoa quando está num tratamento assim, que ela está controlada, o peso controlado, ela ainda sofre essas consequências dessa agressão psicológica, que de fato, até por profissionais de saúde, hoje a gente sabe. Isso está mudando muito, mas a gente tinha muito isso do próprio profissional, que era quem deveria acolher, é a pessoa que mais julga ali, né? E não consegue direcionar um tratamento adequado. Por isso que é um tratamento multidisciplinar, que a gente muitas vezes vai precisar do psiquiatra, do psicólogo, de terapias ocupacionais, do preparador físico, preparadores físicos também gordofóbicos que a gente tem e sabe que tem e é importante e que são até contra o tratamento medicamentoso, né? Ah, você é só malhar que você vai emagrecer. E temos também nutricionistas gordofóbicos. Aí é só a dieta que você vai emagrecer. E a gente sabe que é essa questão multifatorial. Não se pode hoje tratar a obesidade com uma única via, né? Nós precisamos tratar com todas as vias possíveis que a gente tiver de recurso para aquele paciente. Até porque a obesidade é uma doença que é crônica, ela é recorrente. Então, não é um tratamento que você... É como se você trata o diabetes, a hipertensão. Uma vez que você para o tratamento, o peso volta. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem um centro regulador de fome e saciedade gastroenergético no nosso cérebro, o hipotálamo. E essa regulação, inclusive, tem vários genes implicados, né, nessa regulação. E quando a gente atinge um peso máximo, o organismo ele interpreta que aquele peso é o peso ideal do paciente. Então, cada medida que você faz para reduzir o peso, o organismo vai se defender. Ele começa a reduzir a produção de hormônios que aumentam a saciedade, reduz o gasto energético, para que você volte àquele peso. Então, mesmo o paciente quando emagrece, o processo de manutenção do peso é um processo ativo. Lembro sempre da analogia, né, que um colega faz, que a manutenção do peso é você andar na escada rolante ao contrário. Você faz aquele esforço para não sair do lugar. E realmente, isso que a gente vê, cerca de 80% dos pacientes que perderam peso, eles voltam a ganhar peso depois de um ano. Então, eu sempre falo para os pacientes, sempre monitorar o peso, sempre estar em tratamento. E é extremamente um desafio, é desafiador, porque você precisa... muitas vezes manter medicação, e a gente sabe que a questão do custo da medicação é um desafio. A gente precisa manter uma dieta e quando você emagrece, você aumenta o apetite. Então, a medicação, ela ajuda, né? Ajuda na manutenção do peso.
Mas a gente tem que sempre monitorar a dieta, monitorar a atividade física, mas a gente tem o estresse do dia a dia, a gente tem o processo do envelhecimento, que tudo isso faz favorecer ao ganho de peso. Por um outro lado, a obesidade, ela também, o tratamento também não requer aquele peso ideal. E que a gente tinha um conceito, que muitos profissionais também acham assim, tem que voltar ao peso ideal. Você vê isso até com cirurgiões plásticos, olha, você tem que perder tantos quilos antes de fazer um procedimento, né, de cirurgia plástica, por exemplo, porque não existe mais esse conceito de peso ideal. Assim como a obesidade não é mais definida apenas pelo IMC, que é o índice de massa corpóreo, que é somente a balança calculada pela altura. A gente tem hoje conceito chamado peso controlado. Temos outro conceito que é a obesidade controlada, né? Que é o peso estável, o peso que o paciente consegue estabilizar. Isso a gente precisa passar muita informação para esse paciente, para ele não se frustrar, né? Porque senão ele não vê aquele número, ele acha que ele não está bem. Ele já melhorando todos os parâmetros metabólicos e tendo uma diminuição desses riscos adicionais, é muito importante ele comemorar essa vitória do controle da parte metabólica. E o outro lado é também o novo diagnóstico de obesidade. Porque o diagnóstico de obesidade é não só a cintura abdominal aumentada, então uma relação cintura-altura, ter um percentual de gordura através de métricas como bioimpedância, densitometria de corpo inteiro, cintura cervical, que é um conceito novo que a gente tem a cintura quadril. E se você tiver 2 parâmetros mais alguma alteração metabólica, você define obesidade clínica. E se você tem o peso, apenas a obesidade pré-clínica. Então, nem todo mundo que é obeso pelo IMC pode ser um sobrepeso. A gente já vendo pessoas com IMC de 27 em diante, já com uma obesidade clínica instalada e tendo com indicação precisa de tratamento medicamentoso ou também essas intervenções que nós falamos. Excelente. Bom, a gente sabe que o tratamento novo revolucionou realmente, como vocês falaram. Existe uma questão do custo da medicação, do acesso à medicação, que é um tratamento contínuo e de custo alto. E aí muita gente acaba não conseguindo acesso a essas medicações. Aí eu queria que vocês dessem uma pontuada em relação ao que a gente pode fazer além da medicação, que pode ajudar muito no tratamento. A gente pode emagrecer, por exemplo, de forma significativa sem o uso dos análogos do GLP-1? Claro. O que ele precisa fazer? Quais são os pontos que ele precisa atuar? Como que a gente aborda isso numa consulta? Como que a gente convence o paciente? O que é importante a gente agir e atuar para que sem a medicação a gente consiga tratar a obesidade do paciente? Primeiramente, a medicação não é a única forma de tratar a obesidade, né? Então, esse primeiro conceito é muito importante em tempos atuais. Por quê? Porque as pessoas querem uma medicação para tomar 1 mês, 2 e parar a medicação, né? Então, para começar, não é a medicação que emagrece, é o conjunto desses fatores que vai ajudar essa pessoa a controlar o peso. Eu acho que, primeiramente, e não menos importante de todas, a mais importante é a parte nutricional. Eu acho que a gente precisa fazer uma volta para o básico. As pessoas não estão comendo certo, elas não fazem um mínimo de nutrição necessária para que, pelo menos, tenha uma organização dessa saúde, né? Então, assim, recentemente nós fomos a vários congressos e, assim, eu achei muito interessante que estava lá, primeiro a comida. Então, primeiro a comida. Eu acho que a gente tem que fazer uma diminuição realmente do ultraprocessado de forma muito agressiva, uma forma muito cirúrgica, realmente tirar isso, principalmente das crianças. Eu acho que a população infantil é a mais afetada com o ultraprocessado que os adultos. E o pior, os idosos também estão comendo ultraprocessados demasiadamente. Isso tem impactado até na alteração cognitiva. Recentemente,
saiu um estudo sobre isso, de um impacto grave sobre cognição e relação com ultraprocessado. A gente tem que ter pelo menos 3 refeições básicas, assim, café da manhã, almoço e jantar. Essas são as refeições principais. Então, eu falo que sentar à mesa numa hora de uma refeição principal com a família é um resgate importante para esse emagrecimento. Tirar, pelo amor de Deus, tela né, na hora da refeição. Ter pelo menos 2 verduras e 3 frutas por dia, 2 verduras por refeição, 3 frutas por dia. O arroz e o feijão não são os vilões da história. A gente volta com um prato brasileiro perfeito nutricional, que é o arroz e feijão. As pessoas também têm uma carbofobia, né? uma fobia a carboidrato, e não é essa não esse é o problema. O problema realmente são as quantidades, e esse ultraprocessado, esse carboidrato, essa nutrição pobre, né? Uma nutrição, um carboidrato com a ausência nutricional, posso assim dizer, e fazer essas porções alimentares. Então, recentemente, fizeram um estudo sobre iFood, por exemplo. Quanto tempo uma pessoa, em média, espera um iFood em casa? Essa média de 20, 25 minutos. E o que essas pessoas fazem enquanto esperam o iFood? E a resposta foi dramática. Elas não fazem nada. Elas não põem uma mesa, elas não lavam uma verdura, uma alface, um tomate, enquanto chega essa refeição, que geralmente é uma refeição extremamente hipercalórica, né? Então, fizeram experimentos de o que você pode fazer em 20, 25 minutos de refeição rápida em casa, saudável, e é muito fácil. Até antes desses 25 minutos você consegue terminar um preparo de uma refeição. E eu acho que essa é a mais importante, e eu até gostaria de saber da doutora Cris o que ela indicaria aí, além do que eu falei. Então, quero lembrar de alguns fatores, como ele perguntou, né, falou da medicação. Nós temos que organizar questões não farmacológicas para realmente ajudar no processo tanto de prevenção quanto no paciente com obesidade. Como a Jamile bem pontuou, com certeza a nutrição tem um impacto muito importante, porque, de fato, é muito mais fácil nós ingerirmos caloria do que gastarmos caloria. Então, realmente, você reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, que fazem com que você coma cada vez mais, é fundamental. Mas é muito importante também que, quando você organiza uma dieta, a gente tem que lembrar que o que você faz para emagrecer, você tem que manter. Então, dietas muito restritivas, o que acontece é que você não consegue ter adesão a longo prazo. Portanto, não são recomendadas porque você não vai conseguir manter depois, ao longo do tempo. Então, a reeducação alimentar é muito importante. Então, a gente fala nem de dieta, a gente fala de modo de alimentar. O modo é importante, o modo até a questão de respeitar o ritmo circadiano. Hoje a gente sabe que a gente tem um conceito que chama crononutrição, que quando você, tem estudos que mostram, quando você come mais calorias à noite, você tende a ganhar mais peso. Então, até o horário que você come impacta. E as questões não farmacológicas incluem também o movimento, que não é só atividade física, o exercício físico, mas, inclusive, você diminuir o tempo sedentário, que é como a gente está aqui sentado, né? Muita gente passa horas sentados. E a gente sabe que se você trabalha horas sentados, mesmo que você faça atividade física, você tem um aumento de risco cardiovascular associado. Nós temos um ponto extremamente importante, extremamente negligenciado na nossa sociedade atual, que é o sono. E a gente sabe que pessoas que dormem mal ou que dormem menos de 6 horas por noite têm maior risco de desenvolvimento de diabetes e de obesidade, de doenças metabólicas. Então, é muito importante que você regule a questão do sono. O manejo do estresse, importantíssimo, que a gente sabe que o estresse faz com que você se desorganize, né? E a gente tem algumas técnicas, né, para manejar o estresse. É um grande desafio,
mas é importante que nós treinemos isso. E eu falo, quando a gente realmente consegue equilibrar um tripé desse, por exemplo, o sono. A gente sabe que se a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente quer comer tudo mais gostoso, tudo mais palatável, e isso tem uma explicação hormonal, de fato, a gente aumenta mais cortisol, a gente diminui a leptina, aumenta a grelina, a gente aumenta o nosso estresse, a gente fica mais cansado, então com isso a gente tende a fazer menos atividade física ao longo do tempo. Então o sono é um fator muito importante, e às vezes você regulando o sono, você já melhora seu nível de atividade física, você já melhora a sua alimentação, você fica mais animado para organizar em casa, né, a mesa, de você cozinhar e de você realmente ter atitudes que melhoram sua saúde. Portanto, a gente prestar atenção nessas abordagens não farmacológicas é fundamental. E para alguns tipos de sobrepeso e obesidade, só de você organizar, e é impressionante isso em consultório, Carlos, assim, só de você organizar a hora que a pessoa come, o quanto ela dorme, e um mínimo de atividade física, a gente sabe até o impacto cardiovascular de um mínimo de atividade física semanal, essa pessoa já vem emagrecendo na próxima consulta sem tomar um único remédio. Não estou falando que todas as pessoas não precisam tomar remédio, é só fazer o que é certo. Mas o fazer o certo e organizar isso faz com que você naturalmente já perca peso, já organiza essa parte metabólica, os hormônios, e você já volta mais felizes, né? Porque eu acho que quando a gente começa a comer bem, como a comida, esse alimento ultraprocessado, esse doce, esse excesso, ele intoxica a pessoa de tal forma que o humor muda, ela fica mais, a pessoa fica com uma hiperinsulinemia, né? E essa hiperinsulinemia dá uma sensação de uma hipoglicemia constante, que é essa lerdeza pós-prandial, e a pessoa corta e ela tem isso. Fato que tem pessoas até que têm uma síndrome de abstinência, esse excesso de alimentos, isso aí dura também 24, 72 horas e passa, porque a gente fica muito melhor ao se alimentar com mais precisão ali, naquele horário certinho e verificar. O quanto faz mal também comer 10, 11 horas da noite, isso aí não é natural. Assim, as pessoas passam realmente muito mal, gera até um risco maior aí de desfechos cardiovasculares, a gente sabe disso, né? Mas eu quero complementar aqui. As medidas não farmacológicas são fundamentais, mas a gente sabe que mudança de estilo de vida é um grande desafio. Claro que a gente sempre tem que conversar, a gente tem que tentar educar e nos educar também, né? Porque nós vivemos esse desafio de viver num ambiente extremamente obesogênico, mas a medicação, ela de fato, ela vai ser indicada para pacientes que não têm resposta ou que realmente, a gente sabe que mudança de estilo de vida às vezes não tem tanto impacto é frustrante, boa parte. É frustrante porque você mudar hábitos não é fácil, assim, né? E as pessoas, elas veem aquele modus operandi ali de anos fazendo a mesma coisa e realmente essa mudança, mas essa mudança é possível. Sim. Eu acho que com um pouco de estratégia, eu acho que a gente tem, lógico, nós somos, né, temos a expertise ali da estratégia, mas se a pessoa estiver aberta a alguma mudança, eu acho que tem. Não esperar acontecer uma doença, um desfecho. O nosso desfecho, eu digo que é o diabetes, assim, né? O diabetes tipo 2 é o nosso desfecho, né? Mas eu sei que o seu desfecho é mais dramático, mas assim, as pessoas têm ainda muito medo do diabetes e acabam até levando aquele susto, falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim como a pessoa que acabou de sofrer um infarto, ela tem que mudar. Falando do impacto de um evento na saúde da pessoa e na mudança do estilo de vida, né? Para vocês, eu acho que é mais difícil você ter um evento, assim, né? Porque no cardiologista, o paciente tem um infarto.
neurologista tem um AVC e tal. Isso realmente é um evento muito impactante. O paciente vai para o hospital, né? Risco de vida. Diabetes já é uma coisa mais sutil, né? O diabetes é assintomático na maioria dos pacientes, principalmente anos antes, né? Ele não sentia nada, ele vai descobrir, às vezes, numa consulta de rotina, num check-up. E muitas vezes, quando tem algum alerta ali. Ou ele vai descobrir num desfecho como do cardiológico, né? Vai descobrir num desfecho cardiológico. Os eventos cardiológicos, né? Exatamente. Então, a ideia é não deixar chegar nesse ponto, né, gente? Muito bom. Bom, voltando aqui para... Então, já que entrou na área da cardiologia, atualmente, a gente sabe que os análogos do GLP-1, eles estão cada vez mais presentes no consultório do cardiologista, né? Isso vem de dados clínicos, né? Desde lá de 2016, com a liraglutida, um estudo líder, que já mostrou uma pequena redução de eventos cardiovasculares maiores com a liraglutida. Dose de 1,8. Depois isso vem em altos e baixos, alguns estudos neutros. E agora, mais recentemente, em 2023, a gente teve o grande estudo SELECT com a semaglutida, mostrando um impacto bem importante nos desfechos duros, né? Os desfechos maiores cardiovasculares, redução aí de mais ou menos 20% de eventos. E isso acabou trazendo uma informação ali, o cardiologista de frente para um paciente obeso, né? Agora ele tem meio que uma obrigação ali, né, médica de abordar esse tema para o paciente, porque se eu tratar a obesidade do paciente, eu vou estar protegendo ele de infarto, AVC, né? E internações e tudo mais, insuficiência cardíaca. E também agora, né, a doença hepática associada à síndrome metabólica, também a própria medicação se mostrou bastante eficaz, né, na evolução. E também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que acabou também de ter indicação. A medicação, ela pega a síndrome cardiometabólica de uma maneira geral, né? Proteção renal, a gente já tem dados sobre isso também. Então, o cardiologista está tratando obesidade hoje em dia, né? Na verdade, todas as especialidades têm que tratar a obesidade. Na verdade, a obesidade ela cresceu tanto, de forma tão acelerada, que quem não tratar a obesidade tá obsoleto. Assim. Você tem que tratar para proteger esse paciente desses desfechos, de fato. E tem um outro desfecho que é muito importante e que é muito falado hoje em dia, principalmente nos congressos, é a diminuição do risco oncológico, o risco de diversos tipos de cânceres diferentes, e que a gente sabe, principalmente falando aí em câncer de mama, o impacto que tem uma mulher em perimenopausa, pós-menopausa, o emagrecimento e o risco direto de prevenção do câncer de mama, assim. Foi um dos estudos mais importantes. Eu sei que o desfecho cardiovascular ele é dramático e que a gente precisa proteger, mas cada melhora que a gente tem ali naqueles 5% de perda de peso, a gente tem esse ganho, sabe? E é importante isso mesmo, que os cardiologistas tenham mais mão para atender a obesidade, e também essa questão da mudança de estilo de vida, que é tão... parece uma falácia, né? Você tem que mudar o estilo de vida, e tem que... E a gente insiste, mas muitas vezes a gente não consegue mostrar para esse paciente o porquê de toda essa trajetória, de toda essa jornada. O quanto ele vai ser beneficiado com essa mudança. Então, essas pequenas mudanças precisam ser comemoradas, né? Que bom que a gente tem essas medicações. E aí a gente tem o futuro aí, porque as medicações que vão chegar, elas prometem com força a melhorar outras questões ainda importantes dessa síndrome metabólica. Excelente. Vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais dos análogos do GLP-1. Isso é muito questionado no consultório, né? Primeiro, os efeitos colaterais tradicionais e alguns, acho que a gente pode falar que são mitos aí, né? Relacionados a essa medicação. Por exemplo, o risco de suicídio. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pancreatite, aumento do risco de câncer, por exemplo.
E os principais efeitos colaterais que a gente já sabe ali, relacionados ao trato gastrointestinal. Como que é isso no consultório de vocês? Como é que vocês lidam com isso? No momento da prescrição, inclusive, a gente sempre cabe o alerta dos principais efeitos colaterais dos análogos de GLP-1 e também do GIP, que são gastrointestinais. Náusea, campeão, né, mais de um terço dos pacientes sentem náusea, então a gente pode manejar isso facilmente com medicações ou também com a progressão lenta da dose da medicação, constipação ou diarreia, às vezes acontece e a gente maneja, e refluxo, a gente também tem medicações e, em geral, esses efeitos colaterais, eles ocorrem no início do uso, mas com o tempo eles tendem a amenizar. Agora, pancreatite. Pancreatite é quem já teve pancreatite realmente tem contraindicação ao uso da medicação. Porém, como a mudança de peso, tanto ganhar peso quanto perder peso, favorece o aparecimento de cálculos na vesícula, não é que a medicação cause pancreatite, mas você pode ter um evento associado a uma impactação de um cálculo biliar e, com isso, ter como complicação a pancreatite. Então, isso não é que o remédio causa, mas ele propicia a colilitise. Em relação ao suicídio, tem se questionado se a molécula, esse hormônio GLP-1, possa, de fato, ter uma associação de alteração de humor. Teve uma revisão recente de milhares de pacientes e que isso não se comprovou. Porém, isso ainda segue em observação. Outros efeitos adversos, né, que é de grande preocupação, é uma perda da massa muscular rapidamente. Então, assim, e aí é muito interessante essa parte, porque também a gente não quer que as pessoas emagreçam e percam todo o músculo que elas querem tanto ganhar para um futuro, para longevidade. E para manter o metabolismo, né? Porque o músculo, ele tem uma capacidade hormonal importante, impactante, que a gente recentemente descobriu. Mas primeiro, se perde muito músculo quem tem uma perda de peso muito rápida. Então, existem pacientes, sim, que vão perder rapidamente e a gente precisa de técnicas para mitigar essa perda de peso, que é a ingestão adequada de proteína. Isso pode ser calculado em consultório. O tipo de alimentação, uma proteína de alto padrão biológico, né? Então, uma boa proteína. A gente tem a creatina também, que hoje é um dos suplementos que mais tem uma segurança em estudos científicos, assim, talvez a única que tenha realmente um impacto importante, mas principalmente a musculação, que na verdade não é a musculação, é o exercício resistido, né? A musculação como exercício resistido, tem vários tipos, a própria calistenia, próprio pilates, exercício de força, você pode fazer até um home fitness, um exercício em casa. É importante fazer preservar o músculo. Mas, por um outro lado, tem um cenário midiático de que a pele, o pessoal da dermatologia, que a pele derrete, a gente já viu de tudo, cabeção, né? O cabeção de Ozempic, né? Que não é isso. Eu acho que é essa desnutrição do paciente mal informado, principalmente mal informado. Que usa por conta própria. Que usa por conta própria. Já começa com doses altíssimas, orientados, às vezes, por outros, pela internet, ou até por outros profissionais da área de saúde, mas que não são médicos dessa área, que vão orientar de forma adequada. Não é isso, Cris? A gente teve muitas questões. Eu acho que hoje, com a formalização da receita, a coisa ficou mais formal, mas ela também ficou mais segura, né, assim, para esse paciente que é usuário e que precisa usar por um período contínuo, quiçá, para o resto da vida. E a grande questão também são as manipulações. As manipulações, elas não são seguras, não são reconhecidas dessas medicações, então muitas vezes você não sabe a origem
da substância. E, infelizmente, a gente tem até profissionais de saúde que estão comercializando essas medicações. E a gente sabe que não foi testado e não tem segurança. Por um outro lado, a gente tivemos 2 alertas do FDA, da própria colelitíase, do risco de pancreatite, mas pela colelitíase, né, que é o cálculo biliar, né, o cálculo da vesícula. Mas é que a medicação, ela pode não só diminuir o apetite, mas também diminuir a sede. Então, a gente teve, assim, algum risco de desidratação, que já era orientado por nós para ter uma hidratação formal. Então, pessoas que têm muita náusea podem ter maior risco de desidratação, mas a gente vê ali no consultório pessoas com cefaleia, com uma fraqueza muscular, que, na verdade, não é só a falta do carboidrato, daquela carbofobia que eu falei, mas sim da falta de água, que precisa ser bem estudada ali na nossa prática clínica. E um risco de gravidez, né? Então, a gente está para as mulheres em idade fértil, porque parece a medicação diminuir um pouco faz uma lentificação da absorção de alguns remédios, e os anticoncepcionais orais poderiam estar dentro dessa diminuição dessa absorção. Então, o que a gente recomenda para as mulheres em idade fértil que estejam tomando anticoncepcionais orais, que ela faça dupla proteção, ou a gente mude para um dispositivo intrauterino, que é o DIU, ou um Implanon, né, um implante hormonal contraceptivo, ou outros métodos contraceptivos, e a gente sempre conversar isso no consultório, e aí fica um alerta também para os colegas ginecologistas, para também nos ajudarem essa orientação, sabe? Porque a maioria são mulheres, né? E até queria que você perguntasse, quem emagrece mais com os análogos de GLP-1, Dr. Carlos? Então, a gente sempre teve uma injustiça biológica, né? Porque os homens têm mais massa muscular, logo eles têm testosterona, logo eles têm um potencial aí, com a mesma taxa metabólica de repouso, eles emagrecem mais do que as mulheres. Certo. Mas olha que interessante. Você acredita que a resposta dos análogos de GLP-1 são melhores nas mulheres? Graças a Deus. Então, a gente teve esse benefício aí, né? As mulheres respondendo melhor à perda de peso do que os homens. Apesar de que os homens também respondem, principalmente com essas mudanças não farmacológicas que eu acabei de te falar. Excelente, muito bom. Bom, só conhecimento bom aqui hoje, né, gente? Bom, então, existe 3 perguntas, né? Existe alguma contraindicação absoluta para o remédio, para a medicação? Sim. Posso usar por tempo prolongado? Sim ou não? Sim. E eu tiro a medicação em algum momento? Existe algum cronograma, né, de tratamento? A gente está começando o remédio hoje, a gente tem uma previsão de retirar esse medicamento em algum momento? Pergunta de milhões. Na verdade, vamos falar primeiro das contraindicações formais, né? Contraindicações formais, pacientes que tiveram câncer medular de tireoide. Não é todo câncer de tireoide. Não é todo câncer de tireoide. Câncer medular. Medular, que é raríssimo, graças a Deus, mas é um câncer raro, porque realmente que produz calcitonina, então a gente realmente tem receptor de células de GLP-1 nas células C, então por isso que isso foi visto em ratos e ficou essa contraindicação formal. Apesar de não ter sido visto em humanos. Não foi, exatamente. Mas foi em ratos. Foi contraindicado em bula. Isso. Histórico de pancreatite, como eu disse, né, anteriormente, porque se tiver um novo episódio, você, né, não sabe... É muito arriscado. E pacientes que têm realmente doença desabsortiva grave, descompensada, esses pacientes realmente têm contraindicação. Ou com nível de doença do refluxo gastroesofágico grave, como, por exemplo, hérnias de hiato, que são, a princípio, cirúrgicas. Isso não é contraindicação absoluta, mas é relativa. Mas para pessoas com megacolo, com essa doença intestinal, assim, inflamatória intestinal, que também grave. Tem uma... Não doença intestinal. A doença intestinal, a doença de Crohn, por exemplo,
a Retocolite retrocolite ulcerativa, eles não são uma contraindicação absoluta formal, não. Mas inclusive tem instâncias. Mas na crise não pode, o megacolo não pode, porque como pode gerar algum tipo de constipação intestinal, isso pode prejudicar, por exemplo, pessoas com um nível de crise hemorroidária também muito séria, pode ser uma contraindicação relativa, a princípio uma suspensão da medicação, e assim, o médico também, ele tem que avaliar os efeitos colaterais. Tem pessoas que têm efeitos colaterais importantes e que não deve ser seguido a medicação, caso a gente reconheça que o paciente não consiga melhorar. A grande maioria melhora, mas a gente tem um percentual pequeno que pode ter efeito colateral. A importância, inclusive, de você iniciar em doses mais baixas e você progredindo, é especialmente por conta dos efeitos colaterais. E, como eu tinha falado, os efeitos colaterais como náuseas, eles acontecem geralmente no início do uso, mas eles melhoram com o tempo. Então, você com a progressão lenta, você consegue diminuir a chance desses efeitos colaterais. E a segunda pergunta... Pode usar cronicamente? Pode e deve obesidade e mudança crônica. A questão é, você vai conseguir usar? Porque a pergunta que todo paciente faz, eu falo assim, 90% dos pacientes fazem logo na primeira consulta doutora, quando é que eu vou poder parar a medicação? Né? Então, eu pergunto assim, paciente que já tem obesidade de longa data, obesidade desde a infância, história de ganho, perda e recuperação do peso, esse paciente não deveria parar de usar a medicação. É claro que, mas doutora, como é que eu vou manter uma medicação que tem um custo tão elevado? O que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte, está registrado no seu cérebro que você chegou a esse peso máximo. Tudo que você fizer para reduzir o peso, você tem que manter. Então, você começa dieta, é como se fosse um elástico, né? Dieta, exercício, mudança de estilo de vida geral, remédio. Você quer tirar o remédio? Você tem que potencializar muito dieta, atividade física. Quando a gente fala de atividade física para perda e manutenção do peso, a gente não está falando de 150 minutos de atividade aeróbica por semana, nós estamos falando de 250 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. Isso é mais ou menos 1 hora, 5 vezes por semana. Eu sei que isso parece muito, né, que parece às vezes até obsessivo, mas isso é o que dá resultado. Mas eu estou na academia, não estou vendo resultado. O que você está fazendo na academia? Quantas horas você está realmente fazendo? Porque muita gente vai para a academia 3 vezes por semana e às vezes faz aquele treino que não trabalhou, não aumentou a frequência cardíaca, que fez, eu brinco, não é uma caminhada, é uma passeada. Isso realmente não é efetivo para que você tenha um gasto energético significativo. Então, a gente tem comportamentos em pessoas que mantêm peso a longo prazo. Entre eles alto índice de atividade física, além do aeróbico em alto volume, a gente tem o exercício de força, que é fundamental você manter pelo menos 2 vezes por semana o exercício de força. Nós temos realmente que manter uma dieta realmente bastante rigorosa. Então, como a gente, quando perde peso, aumenta o apetite, diminui o gasto energético, nós temos que realmente ter uma modificação bastante intensa. Eu sei que isso nem sempre é possível. Acontece um estresse, acontece uma perda de um familiar, acontece alguma coisa que você acaba desorganizando a sua vida. Realmente isso é um grande desafio para o paciente. Então, muitas vezes, o paciente vai ter que usar medicação, pode até conseguir parar, conseguir mudar o estilo de vida para que você mantenha o peso, mas a gente pode voltar à medicação em algum momento, porque por isso que é muito importante, e uma dica que eu sempre dou monitoramento do peso. Pesar-se de no mínimo 1 vez por semana, porque quando você chega a um peso mínimo, você tem que monitorar. Se você subir 2, 3 quilos, você não está conseguindo sozinho, procurar logo ajuda. Por um outro lado, a gente tem aquele paciente que eu te falei do índice de massa corpórea 27, com síndrome metabólica, e aí que ele tomou um tempo a medicação, e que ele, de fato, ele não vai chegar naquela dose máxima da medicação
indicada por bula, por exemplo, uma tirzepatida de 15 miligramas, ele não vai chegar. Então, a gente pode manter na dose efetiva dele, aquela dose que ele realmente manteve. E esses esquemas de manutenção, a gente ainda está aprendendo muito com isso, assim. Porque para alguns pacientes a gente vai tentar uma redução de dose, porque na prática clínica a gente até tenta uma redução de dose, principalmente por questões de custo financeiro e até efeitos colaterais, e a gente consegue manter um padrão aí de manutenção, uma obesidade controlada. Para outros pacientes, a gente já vê esse paciente reganhando peso, e é quando a gente tem que, vamos voltar um passo para trás para a gente poder dar o segmento. Então, esse manejo, que é um pouco no nosso tato, a gente vai aprendendo com o próprio paciente, com o organismo dele no decorrer do tempo. O que a gente recomenda muito essa questão da medicação para o resto da vida é o que o paciente faz. Esse paciente que quer tomar 2 meses a medicação e parar. Ele vai com tudo, faz a dieta, fez o exercício 300 minutos por semana, e um dia ele resolve parar a medicação sem avisar ninguém. Ele falou, não, eu estou muito bem, eu vou parar. Aí ele para a medicação, ele para a atividade física e para a dieta. O que acontece com esse paciente? Obviamente, ele ganha tudo muito rapidamente. É o famoso assim, doutor, eu tenho medo de tomar esse remédio porque eu vou engordar o dobro depois. Não, você não vai engordar o dobro, você vai recuperar. E outra coisa, você pode recuperar o quanto rápido você fizer tudo junto. Então, a gente sempre alerta, isso aí também é um estigma da obesidade. O tratamento para a obesidade é muito estigmatizado. Então, as pessoas acham assim, eu vou ficar doida com esse remédio, eu vou ficar dependente do remédio e eu vou dobrar o peso quando eu parar de tomar remédio. Esses são os maiores mitos do tratamento da obesidade que a gente tem. E, pasme, isso até hoje, 2025, ainda temos pessoas que têm muito medo de tomar medicação. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que não quis tomar medicação, precisando muito, porque ela tinha medo de usar medicamentos para anti-obesidade. E outro alerta que eu quero dar é que o uso recreativo, né, dessas medicações, né? A gente tem que lembrar que paciente que não tem indicação, né, que não tem sobrepeso com impacto, porque se você usa uma medicação você não ajusta a dieta, atividade física, você perde gordura e perde músculo. Só que quando você recupera gordura. Então, você piora a sua composição corporal e, com isso, você vai, aos poucos, piorando cada vez mais a sua taxa metabólica basal e, com isso, vai ficando cada vez mais difícil emagrecer. Bom, a gente está chegando ao final já. Acho que conteúdo extremamente rico aqui hoje. Aprendi muito. Realmente, muitos detalhes, né? Então, acho que um alerta aí para você que acha que obesidade é uma coisa simples, né? Na verdade, é extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Bom, então, a gente está acabando. Queria agradecer vocês novamente por terem vindo aqui. Foi sensacional. E a mensagem final aí para os pacientes que estão ouvindo, para as pessoas que se interessam pelo assunto, né, que tem um familiar com obesidade, alguma coisa, uma mensagem motivadora para essas pessoas, que é possível. Acho que é uma doença, às vezes, que a gente meio que não tem muita esperança de que vai resolver, né? Mas acho que os novos tratamentos, a gente ganhou muita esperança nisso. Mas acho que o que vocês quiserem falar, tá aberto aí para vocês falarem. O alerta é que, primeiro eu quero alertar os profissionais de saúde, de que realmente encarem a obesidade como uma doença e que tenham muito respeito no tratamento do paciente. Porque, de fato, um estigma, um preconceito sofrido no ambiente hospitalar, isso traz consequências muito sérias para a vida do paciente, porque a gente sabe que esse paciente vai cada vez mais procurar menos o auxílio do serviço de saúde, porque ao invés dele ser acolhido, ele tem críticas, ele tem acusações, ele tem julgamentos, então ele não vai procurar e com isso ele vai agravar a sua doença. Então a gente precisa entender a obesidade como uma doença e
entender aquele sofrimento daquele paciente, acolher aquele paciente. Nós, como sociedades, realmente a gente precisa apoiar. Eu participo do advocacy da Abeso justamente porque eu entendo a obesidade também como uma doença social, já que as classes menos favorecidas atualmente são as que mais ganham peso, porque realmente têm pouco acesso à alimentação mais saudável, são as que mais têm consumo de alimentos ultraprocessados e menos acesso à saúde. Então, a gente luta por políticas públicas, tanto para prevenção, quanto para tratamento, acessibilidade dessas medicações no serviço público, que infelizmente no SUS a gente não tem nenhuma medicação dessas para tratamento da obesidade disponível, mas que a luta é grande, mas a gente tem que seguir firme, porque realmente o nosso cenário atual é muito, realmente, otimista, porque nós vamos ter realmente mais medicações disponíveis, medicações efetivas, medicações. Quando a gente tem mais medicações, nós vamos provavelmente ter um cenário de mais acessibilidade futura. Então, isso a gente está cada vez mais perto, coisas que há 10 anos atrás a gente não tinha. Né? Então, hoje, apesar de a gente não ter conseguido diminuir o índice até mundial do sobrepeso e obesidade, agora realmente a gente tem mais tratamentos efetivos. Excelente. E a minha mensagem final vai para o próprio paciente que se reconhece como uma pessoa obesa ou que tem essa sensação de que aumentou o peso no decorrer dos anos, às vezes até após uma gestação ou até na idade mais avançada, né? E que ele convive com aquilo como se fosse uma normalizado e que ele não tem a coragem de pedir ajuda médica ou ajuda profissional necessária para que ele comece. Porque nós vemos tanto as crianças tendo uma obesidade normalizada em casa com esses alimentos ultraprocessados, quanto idosos que, porque ele tem idade, ele tem que ficar com esse peso, e a gente não tem esse limite de idade para os tratamentos. Claro, tratamentos para cada faixa etária e para cada momento da vida desse paciente, por exemplo, desde até de antes de uma pretensão de gravidez, a gente deveria tratar tanto a mãe quanto o pai, porque a gente já sabe que tem relação entre a obesidade paterna e materna com a obesidade infantil, então a gente já começa lá na infância, ou talvez lá nessa pré-concepção, que a gente precisa já começar a orientar. E a obesidade, além de tudo, é uma doença que precisa de uma educação continuada, assim como o diabetes, assim como a doença cardiovascular. A gente precisa orientar essas pessoas que existe tratamento, existe uma luz no final do túnel. E agradecemos a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. Agradecemos porque é um assunto que a gente adora, e a gente adora fazer essa dúvida. E a gente adora também, a gente comemora com os nossos pacientes cada quilo perdido. Com certeza. Durante essa eliminado, jornada. Perdido não, porque quem perde encontra. Eliminado ou controlado. Controlar, exatamente. Evaporado. Bom, sensacional. Acho que eu vou falar para você agora que esteve até aqui, que chegou até o final desse podcast. Se você gostou do assunto, se você gostou do que a gente faz aqui nesse canal, puder compartilhar esse vídeo, o máximo de pessoas que você achar que essa mensagem vai impactar. Se você curtir, ajuda a gente. Se você comentar, ajuda a gente. Então a gente está aqui para tentar divulgar informações boas, né? Informações de qualidade, que é uma coisa que está difícil de achar hoje em dia, né? Informações boas como vocês passaram. Então, se você está até aqui, manda para as pessoas que você acha que vão gostar, compartilha, curte, que ajuda a gente a continuar fazendo essa missão aqui. Obrigado.